Erro esquecido é erro repetido. Muito medo de 2022 do Inter. Que ego inflado desses dirigentes que não escutam a torcida. Tá faltando, tá um pouco Rodrigo, alinhado com a torcida. eu queria pegar essa última frase do Rodrigo aqui, as últimas palavras da frase do Rodrigo, para dizer o seguinte: esse foi o primeiro problema que o Grêmio enfrentou, quando o presidente Romildo não quis ouvir a torcida e se distanciou da torcida. Isso, quando tu tem dirigentes, como se mostra o Alessandro Barcelos, de achar que a receita está sempre com ele, acontece esse distanciamento aí. É Sempre. verdade. E o Romildo teve exatamente o mesmo procedimento. Ele achou, não, a receita quem tem sou eu. Eu vou confessar para vocês, para mim, um dos grandes negócios legais para nós aqui, Baldasso, é essa relação, e o YouTube me deu muito isso. Grande parte, eu vou dizer assim, 90% das minhas pautas e das ideias que a gente constrói junto com quem conversa com a gente. Isso aí. Exatamente com quem Às conversa. vezes a gente nem sabe disso, mas está construindo junto. Junto. E isso os dirigentes deveriam fazer com os torcedores. Ô César, eu não acho que a torcida, em 100% dos casos, deva ser obedecida nas decisões de uma direção. Porque às vezes os caras têm algumas informações lá dentro que o torcedor não tem. Agora, claro, esse processo do Inter em 2021, da saída do Abel, da vinda do Miguel Ángel, depois da vinda do Aguirre, é um processo em que a torcida foi ignorada e desrespeitada. Quando tiram o Abel do Internacional, o Abel, tu lembra muito bem quando o Abel chegou no Inter. A primeira coletiva do Abel, quando fechou nosso microfone no estúdio, tu disse o seguinte: cara, o Abel tá acabado, cara. O Abel, quando começou perdendo no Inter, tava acabado. Cara, passou um mês que ele conseguiu a recuperação, o Abel ficou rosado. O Abel voltou a ter brilho nos olhos. E a direção do Inter não respeitou isso, cara. Não respeitou essa condição, não respeitou aquela mágica que tinha acontecido. Isso foi erro muito grave, muito grave. Te lembra, nós estávamos no Donos da Bola, a gente se apavorou, né? O Abel estava destruído. O Abel tinha passado por um problema pessoal muito grave. Terrível, né? E o Inter ajudou ele, né? Devolveu alegria pro cara. Eu não estou dizendo que o Inter tem que ser um balcão de devolução de alegria para as pessoas, mas aconteceu uma magia ali, entendeu? Aconteceu uma magia. Respeita isso, cara. Alimenta isso, respeita isso. Davi Fontes, vocês acham que o fato de torcidas não estarem no estádio contribuíram para esse ego e distanciamento? Se for isso, acabou. Tu acha, ou Acho que é uma belíssima ponderação e acho que é uma discussão muito pesada, porque para mim esse é o início do problema, não só do Grêmio, do Inter também. A gente viu um distanciamento. Tem um negócio que ninguém responde, tá? O quadro social do Grêmio, por exemplo, alguém tem ideia? Eu procurei no portal da governança lá do Grêmio, eu quero saber quantos sócios o Grêmio tem. Não existe, tu não sabe. Interessante isso. Tu não sabe, cara. Interessante. Então eu quero saber. Hoje eu até pedi para um conselheiro, só faz uma pergunta. Porque para mim isso é definitivo. Quem continua pagando? Quem é que tá lá? O Inter Grêmio, no começo... quando fechou, Baldasso, em 18 de março de 2020, o Grêmio tinha 89 mil sócios em dia. Mas estava Libertadores, Grêmio contra Inter. Vocês não se deram conta disso. Grêmio e Inter eram protagonistas na Libertadores no dia que fechou. No dia que abriu, o Grêmio estava lutando para não cair e o Inter estava caminhando para baixo no Campeonato Brasileiro. Os dois estão fora da Libertadores. 1 ano e meio, 2 anos, vamos botar, mas 1 ano e 8 meses depois. O Inter, quando parou para a pandemia, o Inter tinha 130 mil sócios cadastrados e 106 mil sócios em dia. Hoje o Inter tem 76 mil sócios em dia. O Inter perdeu 30 mil sócios em dia nesse período. Eu acho que a pandemia é o principal ponto no caso do Inter. Mas não é só isso. Não é. No do Grêmio, eu quero entender melhor, porque o Grêmio tem um baque. E eu vou te dizer, eu recebi, Baldasso, no canal do YouTube, muitas pessoas que se associaram depois do rebaixamento do Grêmio, tá? Que tu sabe que tem também uma parcela de pessoas... Com o Inter aconteceu isso também. Mesmo, a minha mãe, por exemplo, comprou uma cadeira do Inter 2 dias depois do rebaixamento do Inter. Acontece muito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalhei muito tempo com sócio, né?
trabalhando para o clube para fazer sócio, buscar novos sócios e tal. E eu aprendi algumas coisas sobre isso. Existem vários motivos que fazem uma pessoa ser sócia do clube. Ajudar o clube, ir no estádio, manter um vínculo com o clube morando longe, sou sócio, tenho uma carteirinha. Mas tem uma coisa que atrai torcedor, atrai sócio, e tem uma coisa que, e a mesma coisa, ao contrário, espanta o sócio. O sócio precisa ter time competitivo. Não é ganhar título. Ganhar título, as circunstâncias determinam. Time competitivo. Se o torcedor, se o sócio vê que o time não está brigando por nada, tu perde sócio. Se tu foi a final da Copa do Brasil, mas perdeu, chegou na final do Brasileiro, cara, o cara vai continuar como sócio. Se ele não vê time competitivo, ele paga de pagar a mensalidade. Se ele não vê indignação, ele larga, né? Larga. Isso, o que espanta sócio é o cara olhar em julho e dizer o seguinte: o Inter não vai brigar por mais nenhum título esse ano. Eu concordo. Isso afasta tudo. Eu concordo.